Falando de futebol, vou perguntar sobre a sua posição especificamente, tá? Aquele camisa 10. Porque eu tô aqui fazendo exercício mental e eu não achei nenhum estado no Brasil que tenha tantos camisas 10 de qualidade como os 4 clubes grandes do Rio. Eu acho que talvez seja a posição mais bem servida. Porque o Vasco tem o Payet, o Fluminense tem o Ganso, o Flamengo tem o Arrascaeta e o Botafogo tem o Eduardo. Então são quatro camisas 10, ou caras que jogam naquela faixa de campo, são diferentes dos seus estilos, uns mais passadores, uns mais artilheiros, uns mais intensos, entre aspas, esses caras que correm mais e preenchem mais espaço do campo. Como é que você tá vendo essa posição aqui no Rio? Tem algum que você se identifica mais? Tem algum que você gosta mais de parar pra ver jogar? Enfim, o que você pode falar sobre essa posição pra gente? Você vê que você falou de 4 jogadores, 2 deles são estrangeiros, né? Que é o Payet, né? Que é um francês, e o Arrascaeta, que é um uruguaio. E aí a gente traz para nosso país aqui, digamos, o Eduardo e o Ganso. E o Ganso com muitas resistências, né? Em relação ao jeito dele jogar. Só que com o Diniz, ele vai jogar, porque o Diniz gosta desse tipo de jogador, entendeu? Para muitos, há essa questão, o Ganso é um jogador lento, né? E aí? Mas para uma equipe que joga a todo momento com bola, que quer posse de bola como o Fluminense, é um jogador interessante. Por quê? Primeiro, super inteligente, um jogador que pensa antes dos outros, então muitas vezes a velocidade dele, ele dá com um toque só na bola, e aí é a diferença, né, do jogador que trabalha nessa posição, que tem que ter essa leitura. E no caso o Eduardo com uma característica também muito interessante, né, como a gente já falou, por ter trabalhado em situações mais defensivas e outras mais ofensivas. São jogadores assim acima da média, né, do ponto de vista do que a gente hoje vê aqui no nosso mercado. E é uma pena que são jogadores que daqui a pouco, né, porque a maioria deles já na faixa dos 30 anos, e a gente não está enxergando ainda alguém que venha para suprir, né, essas características. Então, é aí que eu falo, né, dessa questão da gente melhorar, né, a nossa base no sentido de formação de jogadores, né? Porque por mais que o jogador acaba se destacando, ele acaba muitas vezes indo cedo, né, para o mercado europeu, né, para o mercado estrangeiro. E por mais que aqui, digamos, ele saia como um meia, por vezes lá ele vai se transformar num outro jogador. Ronaldinho era meia, como eu falei, ele praticamente se tornou um extrema pela esquerda, né? Principalmente no Barcelona, isso ficou muito caracterizado. E aí a gente percebe que, digamos, esses jogadores, eles acabam, pela característica, muitas vezes, do jogo lá fora, modificando um pouco também as suas características de jogo. Quem eu acho que fez esse caminho um pouco inverso acabou sendo o Payet, né? Que em algum momento da carreira ele jogava mais aberto pelo lado, não sendo aquele ponta clássico de ir e voltar toda hora, mas aquele meia que antigamente tinha muito isso, né? Meia direita, meia esquerda. Hoje em dia quase não tem esse... Que ele virou o extremo, né? Mas assim, ele aqui, por exemplo, para o Brasil hoje, né? Ele, para jogar na esquerda, ele vai ter que acompanhar lateral. Por isso eu achei que tá jogando um pouquinho mais centralizado. Mas ele parece que ele já manifestou o interesse de jogar pela esquerda, né? Justamente por quê? Porque o jogador destro, ele quer trazer muitas vezes a bola para dentro, né? Ele tem mais esse espaço. Em contrapartida ali, como meia, ele tem aonde normalmente acaba tendo mais jogadores do adversário. E aí, muitas vezes, que o jogador ele não quer ter essa preocupação.